Eu fico pensando, qual é o ministro da Fazenda que acaba se dando bem com o mercado, né? É possível essa relação mais harmoniosa? Porque sempre há esse atrito, né? Algum atrito há, Fabiola, é claro, mas tem o mercado também tem seus queridinhos, assim, né? Com o Paulo Guedes era bem mais leve, bem mais suave do que é agora, né? É claro, gente, acho que tem que colocar em alguns pontos. Primeiro, concordo com o Josias, o ministro Haddad se equivoca ao fazer essa crítica, né? Ele está fazendo política, é claro, ele está fazendo uma crítica à pesquisa, mas a Quest tem credibilidade para isso, né? Etc e tal. Dois. Quando a gente fala de mercado, a gente não está falando de uma coisa una, um monolito amorfo, né? Mas a gente está falando de um congregado de interesses, né? Tem do mercado, tem do pessoal mais violento, que não está nem aí que o Brasil se exploda desde que eles ganham o cascalho deles, né? Até um pessoal mais responsável, tem um pessoal que realmente quer ver a caveira do Lula e está fazendo campanha aberta. Sim, tem uma parte do mercado que já está em campanha para Tarcísio de Freitas. Isso aí é aberto. Você fala com qualquer pessoa, eles comprovam isso. E como estão fazendo campanha pelo Tarcísio de Freitas, né? Vão dar a sua opinião. Eles não vão rasgar dinheiro, mas vão dar a sua opinião sobre isso e contra o Lula, claramente. Tem o pessoal que está fazendo campanha, tem o pessoal que especula sim contra com o país para ganhar dinheiro, tem o pessoal com tudo que tem temores, e temores razoáveis, né? Há uma crítica grande que o governo tem ainda uma questão fiscal para resolver. E aí é uma questão de ponto de vista. O governo acha que pode gastar mais, porque isso vai garantir qualidade de vida, e por mais que gere alguma inflação. O mercado, por outro lado, diz que o governo não deveria ir por esse caminho, porque pode vir a descontrolar a inflação. Inflação essa que preocupa o governo Lula também, por conta do aumento de preços, por conta do aumento de custo de vida, por conta da redução de popularidade. São duas visões de mundo. E esse é um ponto importantíssimo para ser colocado aqui. São duas visões de mundo. Né? Então é o seguinte, há uma visão de mundo nos operadores do mercado contrária ao governo, o que não é novidade. A avaliação positiva do ministro Haddad, do presidente Lula, etc., é mais o ponto fora da curva do que o padrão. Esperava-se que o mercado fosse crítico. Agora, o mercado erra. O mercado errou em previsão. Aliás, o que mais faz o mercado é errar. Qualquer economista de excelente qualidade diz que o que mais faz o mercado é errar a previsão. Se fosse bom o mercado, o pessoal, todo mundo ficava rico, com saber para onde ia o dólar, para onde ia os custos, por aí vai. Né? E acho que tem um ponto final, Fabiola. O que aí, e isso o ministro Haddad também poderia ter colocado. O mercado, ele pode pressionar, ele pode dar apoio, mas o mercado não elege ninguém. O mercado não elege ninguém. Se a vontade do mercado elegesse alguém, o PSDB tinha ganhado a eleição de 95 até quase um tempo atrás, né? Até 2018. Teria ganhado um monte de eleição e não foi isso que aconteceu. Né? A vontade do mercado é uma, a vontade do Brasil é outra, né? É claro que o mercado faz parte do Brasil e às vezes os interesses caminham juntos, né? Mas o mercado tem um interesse específico que não se confunde necessariamente ao interesse da maioria da população brasileira. A ministra Haddad poderia ter respondido nesse sentido, né? Estou aqui representando a maioria do país, não estou aqui representando os interesses do mercado. Olha, o Haddad hoje estava querendo comprar briga. Além da briga que ele comprou com o mercado, ele também. Não é briga, né? Mas ele respondendo, na verdade, às provocações, porque ele é alvo de ataque, então ele estava respondendo hoje. Ele resolveu responder aos governadores que fazem oposição ao governo Lula e que estão utilizando esse momento da alta do preço dos alimentos, da inflação, para fazer uma provocação ao governo federal, né? E ele deu uma indireta ao governador paulista Tarcísio de Freitas, que foi justamente o seu adversário nas eleições estaduais de São Paulo. Ele acabou sendo derrotado por Tarcísio, né? Teve esse confronto entre os dois, mas os dois sempre também já se deram muito bem, né? Tem uma relação, vamos dizer assim, amigável até, né? Acho que a gente pode usar isso, né, Sakamoto? Eu lembro do debate quando a gente estava lá, até o Haddad trocando cola com ele, depois que o próprio Tarcísio foi eleito, o Haddad virou ministro, ele foi em Brasília, vários encontros. Mas hoje o Haddad deu uma cutucada no Tarcísio. Vamos assistir. É muito fácil fazer fake news e dizer que já fez tudo, que está fazendo a lição de casa. Está fazendo a lição de casa às custas do governo federal.
Que quem está renegociando dívida, depois de anos em que ninguém fez nada, foi o atual governo, né? Agora, nós renegociamos as dívidas dos estados todos os estados devedores. E quem não era devedor acabou recebendo também uma parte de compensação. Uma parte da compensação vai para os estados não devedores, né? E não existe perda se houver compensação. Se houver compensação, não tem perda. Todo mundo entendeu que tem a ver com essa fala aqui do Tarcísio, quando ele falou que ele estava fazendo dever de casa. Vamos assistir um trechinho aqui. Isso está acontecendo aqui no estado de São Paulo. E não é de hoje, já vem de muito tempo. A gente sabe onde o calo está apertando, a gente sabe o que tem que fazer para que a comida chegue mais barata no prato. E é por isso que o tempo todo a gente fez o dever de casa. Ajustamos as contas para poder reduzir os impostos. E reduzimos os impostos em cima da cesta básica. O produtor está pagando mais caro para produzir. O índice de preço do produtor subiu. Isso por causa do câmbio, reflexo da falta de um ajuste fiscal. Então é importante não só baixar o imposto de importação, mas fazer o dever de casa para que o consumidor não pague a conta e para que a comida fique mais barata no prato. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também foi às redes sociais ontem criticar o governo Lula e falar que o governo é um gastão. Aqui, ó. Governo gastão, inflação nas alturas. Os juros estão muito altos porque a inflação explodiu. Mas o que pouca gente percebe é que a inflação é feita de propósito pelo governo do PT, que a considera um mal menor. Lula aposta na gastança para se reeleger e quem paga a conta somos nós, os brasileiros, o Brasil. Inflação é culpa do Lula gastão. E aí, Sakamoto, inflação é culpa do Lula gastão? Como é que você vê essa resposta que a Haddad faz aos governadores, falando que se os governadores estão conseguindo fazer a lição de casa é porque recebem ajuda do governo federal? É o jogo político? É isso mesmo? Quem está com a razão aí? Fabiola, é o jogo político, mas tem tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Vamos lá. A inflação é multifatorial. Tem desde o clima, tem a questão de exportação, demanda internacional por carne, por ovo, por soja, tem questões com relação ao câmbio. E aí, com relação ao câmbio, principalmente, né, e questão de recursos que vem para o Brasil, tem uma responsabilidade do governo, necessidade de ajuste fiscal, é um mercado preocupado que o governo está gastando, mas não dá para você dizer que a inflação é culpa disso, até porque o Zema estaria falando o quê? Ele poderia traduzir a fala do Zema, assim, que a inflação alta é culpa do reajuste do salário mínimo. A inflação alta é culpa de pagar a Bolsa Família. É isso que ele está falando na entrelinha. O que ele não fala, contudo, que o Brasil está gastando uma bica e o governo federal vai assumir um papagaio gigantesco por conta da renegociação da dívida dos estados. Minas Gerais foi extremamente irresponsável por um bom tempo e aí depois correu para o governo federal para pagar uma conta, ou seja, o Brasil inteiro pagando a irresponsabilidade de Minas Gerais. Né? E aí o que acontece? Mas tem que renegociar? Tem que renegociar. Os mineiros não têm culpa dos governos que têm, né? Da mesma forma que o Brasil também não tem culpa das bobagens que os governos fazem, os brasileiros em geral, então tem que renegociar. O Zema não ficou feliz com a negociação do jeito que foi, tá brigando com o governo desde então, né? Mas o fato é que sem o governo federal, Minas Gerais estava enrascada. Né? Eu não estou falando o governo federal ou o Lula, estou falando o governo federal de uma maneira geral. Eles não só Minas Gerais, como outros estados também. Com relação ao governador Tarcísio e a relação dele com a Haddad, a relação deles pessoal continua boa. O Tarcísio, na época da reforma tributária, inclusive, Tarcísio apoiou a reforma tributária, entre outros, em detrimento à posição do Bolsonaro, né? Até porque faz sentido, né? Tudo isso, né? A relação deles, ok. Agora, isso é política. O Haddad, ele não puxou agora o Tarcísio para a briga, ele está respondendo e a briga, a puxada, a cutucada do Tarcísio não é de agora. No domingo, o Tarcísio abraçou o bolsonarismo, né? O Tarcísio que é vendido como moderado, ele está fazendo questão de se mostrar que não é moderado para herdar o bolsonarismo. O problema é que quando você olha demais pro abismo, alguma coisa muda dentro de você, tem que tomar cuidado, que na hora que a pessoa fala, ele é moderado, a imprensa adora falar, ele é moderado, moderado. Tá bom, pode ser.
Só que na hora que ele abraça demais o abismo representado pelo bolsonarismo para ganhar os votos, o problema é ele se tornar de fato também um bolsonarista e começar a, uma vez no poder, questionar as instituições que nem o Bolsonaro faz. Mas no domingo, lá em cima do carro de som, o Tarcísio ele dividiu a fala dele em dois. A segunda metade era louvar Bolsonaro, sabe, fazer aquela rasgação de seda em cima do Jair. A segunda era descer o sarrafo no PT e no governo Lula. Na primeira parte, bateu, Lava Jato, um monte de coisa, faz parte da política. Na outra, que deve ter doído demais no ministro Haddad, ele falou que ninguém aguentava mais inflação, que o governo federal é irresponsável, que gastava mais do que deve. Falou do arroz caro, feijão caro, gasolina cara, prometeram picanha e não tem ovo. E bateu demais na economia, né? Bateu demais na economia. E aí, isso deve ter. Aí o Haddad agora tá respondendo. Né, tá respondendo a provocação e tá respondendo, inclusive, o Tarcísio não tinha, deu aquela indireta direta e o Haddad agora também dá outra indireta direta. Né? Isso faz parte da política? Faz. Tá calcado em fatos? Não. Os dois lados dão aquela dourada e dão aquela exagerada. Né? Não tenha dúvida nenhuma. Isso faz parte. Agora, se na hora que eles forem se encontrar, Fabíola, eles vão tomar uma gemada juntos, vão continuar tendo tipo um trato institucional. A questão só, e aí eu termino, o governador Tarcísio não é o Bolsonaro. Isso não tenha dúvida nenhuma. Repito, o problema é que o governador Tarcísio está sendo construído para ser alternativa ao Bolsonaro em 2026. Para ele conseguir o voto do bolsonarismo, ele vai abraçar o bolsonarismo, até incluindo o ponto antidemocrático do bolsonarismo, porque quando ele foi lá no Rio de Janeiro para fazer a defesa do Bolsonaro em cima do carro de som, vamos colocar da seguinte forma: o que estava se defendendo naquela manifestação? Anistia, perdão para quem tinha tentado dar um golpe de Estado. Vamos de novo. Perdão para quem tinha tentado dar um golpe de Estado. Não combina com uma pessoa que se coloca democrata como governador Tarcísio, perdão para quem pedir perdão para quem tentou dar golpe de Estado. Então, isso é uma coisa que ele vai ter que enfrentar. Como garantir o voto do bolsonarismo sem se tornar uma cópia do Jair, que, como já vimos, não tem apreço à democracia.